Hoje a gente tá aqui para um episódio muito legal, né? Que a gente vai abordar ali os aspectos outros aspectos da maternidade, né? E aí, hoje, gente, nós trouxemos duas convidadas aqui, a Cíntia e a Priscila, que daqui a pouco vão se apresentar para vocês. E hoje a gente vai falar sobre ser mãe, mas primeiro ser mulher. Tá? A Priscila e a Cíntia já trabalham nessa linha, inclusive elas fizeram um evento que foi o que chamou nossa atenção para esse tema, e aí a Dalisa achou muito legal, sugeriu que a gente fizesse esse podcast e eu topei. Então, vamos começar. Meu nome é Amanda Calejas, eu sou pediatra e nefropediatra e mãe da Ana Luísa. E eu sou a Dalisa Sade, mãe da Isabela e da Giovana. E eu tô muito feliz, meninas. Queria agradecer a presença de vocês. Quando eu fui convidada para o evento, eu achei incrível, assim, porque eu gosto muito de falar sobre essas questões e a gente vai falar um pouco, né? Uma linha tênue ali entre ser mãe, ser mulher, quem a gente foi, quem a gente é, quem a gente se tornou, né? E eu tô super afim de ouvir vocês falando. Agora, se apresentem, gente. Se apresentem para as nossas seguidoras e seguidores conhecerem vocês. Eu sou Priscila Couraça. Eu olho pra lá? Pode olhar. Eu sou Priscila Couraça, mãe do Pedro e do Felipe. Sou supervisora varejo da Tex Norte. Também não posso perder esse merchan, né? Já E consultora, e consultora de imagem. E a minha consultora de imagem. Hoje eu arrasei no look. Tô na paleta. Vamos fazer. Porque eu sabia que hoje a resposta ia ser grande. Exatamente. Eu sou Cíntia Farinha, sou psicóloga, sou mãe do Samir, meu nome. Marido é quase filho, né? Como diz, que é o filho que dá mais trabalho, é o filho da minha sogra. Então, eu sou mãe da Maria Luísa e sou esposa do Samir. E atuo aí já há mais de 10 anos como psicóloga. Muito legal, muito legal. Então vamos lá, né, gente, começar esse papo, que é um papo cabeça hoje. É o profundo. Papo é cabeça, né? Porque, gente, qual que é a questão aqui? Por que a gente achou legal esse tema e a gente quis trazer, né? A gente sabe que ali, antes de ser mãe, a gente tem um papel como mulher, certo? Depois que a gente vira mãe, esse papel como mulher, ele muda, né? E por muitas vezes a gente demora para reencontrá-lo, ou até mesmo... É o que a gente falou em um podcast anterior. Às vezes a gente não reencontra. Na verdade, a gente refaz, né? Porque a gente se torna uma nova pessoa, né? Então, assim, existe você se reencontrar dentro de você, dentro do seu casamento, dentro das relações com seus amigos, né? E isso a gente sabe que é muito difícil, né? Então, eu queria que a Cíntia falasse um pouquinho pra gente, assim, da importância da gente conseguir se reestruturar. Por que ser mulher... é mais importante, assim, por que a gente é mãe, mas a gente tem que ser mulher antes, né? Por quê? O porquê disso? Né? Eu sempre faço analogia com as minhas pacientes da máscara de oxigênio do avião. A Lizy adora essa. Né? Primeiro, eu tenho que colocar a minha, né? E a gente tava até conversando aqui antes. A gente foca muito em quantidade quando diz em filho, né? Um tanto de presença, de um autocontrole, às vezes até um pouco excessivo. E a gente foca pouco, às vezes, na qualidade. E quando eu falo da qualidade, a gente vai ter que olhar pra gente. Porque a qualidade envolve eu estar realmente presente, né? Eu realmente ser... Eu não gosto de usar boa mãe, porque eu acho que todo mundo é uma mãe possível, né? Dentro do que eu consigo ser ali. Só que eu posso ser uma mãe possível com mais qualidade. Só que para isso eu tenho que entender meus limites, eu tenho que entender quando eu preciso de ajuda, eu tenho que entender quando eu não dou conta, eu tenho que entender as minhas necessidades. Só que culturalmente a gente tem que o quê? Primeiro ver as necessidades da criança. Então, acaba que eu falo que a gente se abandona. E não deveria ser isso. A gente deveria renascer com o filho. Não se abandonar. Só que é muito complicado. Porque não é só a gente querer culturalmente... Gente, eu vou chorar hoje. Elas já viram? Hoje eu vou chorar porque esse episódio é para mim. Hoje a Amanda faz eu vou chorar. E olha que eu não sou emocionada. Mas hoje eu vou chorar. Ai, meu Deus, agora fiquei tensa ela falar. Assim, olha, eu compreendo, assim, e até eu até entendo porque que a Amanda falou assim, isso eu gosto, isso a Dalisa sempre fala. Eu acho que talvez eu poderia dizer assim, que eu me reencontrei como mulher, quando eu compreendi que eu era, como mulher, que eu compreendi que antes de ser mãe eu sou mulher, né? Exato. Quando eu compreendi que eu precisava colocar a máscara em mim,
que eu precisava olhar pra mim, que eu precisava cuidar de mim. Isso também fez muito sentido e me emocionou muito. E isso foi um divisor de águas na minha vida. Por isso que eu gosto de falar sobre isso, sabe? E realmente, quando eu comecei a cuidar de mim, gostar de mim, me cuidar, começou tudo em volta a melhorar. Então eu compreendo, se você chorar, eu vou chorar também. Não vou chorar. Justo que ela não trouxe a caixinha de lenço feio. Esse reencontro é muito especial. Sim. Porque quando nasce um filho, nasce uma mãe, e a gente precisa renascer como mulher. A gente nunca mais vai ser a mesma. Mas eu também achei que eu me tornei uma mulher melhor depois que eu fui mãe. E aí entra numa questão que as mulheres perdem muito tempo tentando voltar a ser o que era. E a gente dedica pouco tempo a se reencontrar. No que eu sou agora? A gente nunca mais vai ser a mesma. É impossível, né? Eu falo que assim, a gente tem que manter uma pessoa viva a todo momento, né? Indiferente da idade, dos problemas que estejam. Então, antes eu não tinha isso, né? Como minha mãe fala, não tem um pingo pra dar água, a vida é diferente. Não tem como falar de uma certa forma. Com as roupas, principalmente, né, Pri? Isso que eu ia falar. A gente entra numa cobrança de que, assim, eu tô em casa, mas tal roupa é pra sair. Então, eu não vou usar ela hoje. Que eu tô com meu filho, com meu marido. Não. Então, e eu acho que a nossa cobrança com a gente mesmo, do meu corpo voltar a ser o que era. Porque meu guarda-roupa tá cheio de roupa, mas são as roupas de antes da maternidade. Então, ela não dá pra amamentar, ela tá apertada ainda, ou então agora ela tá curta, porque eu vou ter que correr atrás da criança, então é uma roupa que vai ficar desconfortável. Então, a gente também não cria um cenário ali, as ferramentas, para colaborar com o pouco de tempo que a gente tem, adaptar com a nova rotina, adaptar com o nosso novo corpo. Então, eu acho que tudo isso colabora, daí junta com a culpa, junta com a falta de tempo, junta com a nossa falta de vontade. Porque, cara, a criança acordou 10 vezes à noite. Você acorda, você quer passar protetor solar? Gente, tem dia que você não quer escovar o dente. Você tá com preguiça de tudo. Então, daí entra, você vai se maquiar ou você vai manter a criança viva? É uma balança. Eu vou chorar. E fora disso, o que socialmente é mais bonito? Lógico. A mãe cansada. A mãe cansada. Se você tiver sempre assim, quantas babás você tem? Como se fosse demérito você ter babá. E também por que eu não posso ter? Né, babá? Se eu tenho essa condição? Por que isso me faz menos mãe? Às vezes talvez ser quase inconsciente, né? Sim. A gente justificar que a gente tá sendo uma boa mãe, se o nosso filho tá perfeito, a gente não importa. Eu mesmo, hoje, esses dias, veio uma lembrança que eu fortalecia isso. Uma vez eu lembro que eu postei uma foto com a Maria Luísa toda linda, bebezinha, no colo e eu regaçada, né? Aí eu falei, uma filha... Eu não lembro o que eu escrevi no stories, mas tipo assim, uma filha arrumada e uma mãe descabelada. Né? Tipo, uau, ela tá arrasando. Ela tá fazendo a maternidade. Maternidade real. Maternidade real não pode ser leve. Mas eu acho que são duas coisas, né? Eu acho que, primeiro, o que a Pri falou é essencial. É a gente querer ficar, até fisicamente, se reencontrando dentro da onde a gente não existe mais. E ao invés de traçar estratégias para sermos diferentes. Acho que esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é a coisa do o filho acima de tudo, o restante que fique, e aquela coisa do tipo... Não, porque você tem que realmente dar conta de tudo, entendeu? E você tem que. E, na verdade, é muita expectativa que a gente recebe da sociedade, sim, com certeza. Mas muito também do que a gente vem interiorizando de tudo que a gente viveu, né? Que a gente aprendeu, né? Exato. E eu acho que a gente tem que realmente desconstruir isso. Eu ainda estou em processo de desconstrução, assim. Eu considero que eu ainda não consegui, assim, voltar completamente. Mas porque eu também me cobrei muito, sabe? Me cobrei muito. Eu já até falei isso em um outro episódio. Chegou uma época da minha maternidade que eu parei de seguir algumas pessoas no Instagram, entendeu? Eu parei. Porque, gente, o Instagram é um recorte da vida da pessoa. Só que na hora que você vê, aquilo te dá uma angústia do tipo, nossa, essa pessoa conseguindo fazer tudo. E eu na época eu não tinha conseguido colocar sutiã ainda de tão machucado que meu peito tava, entendeu? Só que era a minha realidade, sabe, naquele momento. Então, pra mim, essa questão física também foi muito, porque eu engordei muito. As minhas roupas todas ficaram horrorosas, né? E eu sempre fui
muito vaidosa, muito arrumada. Então, assim, hoje eu vou ainda, Priscila, preencher os questionários. Ela vai, gente, eu tô com esperança que hoje ela vai preencher esse questionário. Não, mas assim, é aquela coisa, né? A culpa de você achar que tá fazendo alguma coisa por você quando você deveria estar fazendo alguma coisa pela criança, né? Mas que estamos E a gente não acredita nesse pensamento. Desconstruindo. Eu acho que a consultoria de imagem foi uma das partes do meu reencontro comigo mesma, que eu já fiz, né? E eu achei que foi assim, eu acho assim, de extrema importância. Exatamente. E eu falo, toda mulher tinha que fazer. E eu vou fazer pra minha filha. Tinha sim. Toda mulher tinha que fazer. Né? Porque nós, gente. Tem que fazer. Nós somos uma joia preciosa, o nosso coração, a nossa missão. É importante. Aonde que você encontra uma joia? Numa caixinha de veludo, numa caixinha protegida. Onde que vocês têm que estar? Só pra você entender, porque a Fri tá muito assim. Sabe por que eu fui fazer consultoria? Porque eu tava na minha terapia e tal, e eu cresci, minha mãe cresceu muito comigo assim, estudar, não importa como, né? Ela cresceu muito com essa questão do estudo, você tem que ser melhor, você tem que sustentar. E aí tô lá, eu na minha terapia, parará, com as minhas questões, aí ela falou bem assim pra minha psicóloga, você já viu uma joia da Vivara ser vendida num saco de pão? Eu falei, tá bom, aí eu liguei pra Priscila, né? E aí estamos aí nesse processo até hoje, porque... É um processo. É um processo, eu falo muito disso, e eu até brinco com as minhas pacientes, eu falo assim, ou quando a gente tá, né, porque eu trabalho muito a questão do comportamento alimentar acima do peso, ou quando a gente tá nesse processo da maternidade, não posso comprar uma calcinha, tá lá com a calcinha velha furada, mas não posso enquanto o meu corpo não for aquele. E às vezes não vai ser, e tá tudo bem, pode ser alguma outra coisa. E a gente se reencontrar nesse caminho, né? Então, quando você falou da joia, eu lembrei porque foi o meu start pra fazer o processo com a Pri, então, né? isso faz parte do nosso resgate, né? Exato. E até pelo bem-estar, porque assim, às vezes a gente pensa que a gente acha que a gente tá priorizando o filho, só que pro bem-estar da família, inclusive da criança, né, e do casamento tudo, a gente precisa se cuidar, né? Sim. Porque o bem-estar do casal também vai estar muito relacionado com, assim, a gente, né, do ponto de vista religioso, né, eu não sei se todos vocês acreditam, mas a gente sabe o papel da mulher dentro de casa, né? E o papel da mulher no sentido literal, de trazer doçura, de trazer cuidado, mas de ser também ali a base e o apoio que todo mundo precisa. E se você não tá bem, como que você vai ser, né? Inclusive no nosso café da manhã, a Cíntia também falou um negócio que foi muito legal. Ela, nos mandamentos, fala amar ao próximo como a ti mesmo. Ele não fala amar ao próximo como você ama o seu filho. Né? É como ama a ti mesmo. Então, é isso que... E o casamento, né, gente? Essa frase eu tinha até falado no podcast de alguns desses de volta ao trabalho. Essa frase eu já tinha ouvido ela 1 milhão de vezes. E aí, nesse processo da maternidade, eu reclamava de tudo. Tinha uma hora que teve um dia que eu falei, gente, nem eu me aguento, eu não aguento mais nem reclamar pra ninguém, porque eu já tô com vergonha de reclamar. E eu comecei esses questionamentos. Por que eu tô reclamando? Por que é assim? Por que outra pessoa é mais que eu? E aí eu fui, e aí veio essa palavra pra mim. Justamente essa frase. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aquilo ali fez um sentido pra mim. Porque eu falei, cara, eu não estou me amando. Não é porque eu tô dando tudo de mim pra alguém que eu estou me amando, eu estou me abandonando. E aí esse trabalho foi importantíssimo. Por isso que hoje eu quero falar com todo mundo, mulheres. E inclusive, assim, já que você tocou nesse assunto, eu acho que uma das coisas que a gente tinha discutido pra trazer era essa linha tênue entre se anular e saber priorizar as coisas, né? Porque é difícil, porque às vezes você acha que, na verdade, você tá priorizando o seu filho, você tá priorizando sua casa, mas, na verdade, você tá se anulando, né? Como equilibrar isso, né? Como equilibrar o que cada um precisa? Eu brinco assim, que toda semana falta Amanda em algum lugar, entendeu? Toda semana. Tem semana que falta no consultório, tem semana que falta no casamento, tem semana que falta Amanda pra Amanda mesmo, entendeu? Tem semana que falta Amanda pra Ana Luísa. Só que eu acho que o negócio é você tentar, digamos assim, elencar de forma dinâmica o que naquele momento mais precisa de você e se equilibrando, porque senão não dá. E senão a gente tem uma tendência, na verdade, em priorizar todos os outros e se anular. Né? E às vezes falta, porque o que a gente quer integrar é superior ao que a gente consegue. Então sempre vai faltar.
né? Então, assim, a gente tem que começar a ser mais honesto com a gente mesmo. Eu sempre prego muito, eu sou muito da organização. Porque a gente pega muito essa questão da organização, às vezes, pro trabalho, coisas assim, mais externas do que pra nossa vida, olhando pro meu lazer, pro meu relacionamento com o meu esposo, pra minha vida melhor ali com a minha família, com o meu lazer comigo mesmo. Então, quando eu não paro e não me organizo, eu não vou conseguir. É claro que, assim, a gente não tem autocontrole de tudo. Tem uma parte que foge do controle, né? Toda mãe sabe disso, né? Tá aí as viroses, um monte aí pra falar. Mas dentro daquilo que eu consigo me reorganizar, como está? Se você não parar, e eu pego muito isso nas minhas pacientes, nenhum momento do seu dia, seja pra você fazer um bloco de notas, pra você entender como vai ser a sua semana, ela vai ser levada. E vai faltar. Vai faltar porque em nenhum momento você pensou em você. Nenhum momento você olhou e falou assim, não, eu tenho que tomar um banho mais demorado quinta-feira, que é a hora que eu vou conseguir ali, porque também a gente tem isso, essa linha tênue também é sobre o como eu quero voltar a ter um tempo comigo. A gente tem que ter pra realidade. Eu não vou conseguir hoje, por exemplo, eu corri antes da maternidade, minha filha já tem 4 anos e até hoje eu não consegui voltar a correr. Porque é uma exigência muito maior, que a gente estava até falando antes aqui, né? Hoje eu treino segunda, quarta e sexta, 5:30 da manhã, e meu marido terça, quinta e sábado. Então, eu prefiro treinar musculação, por algumas questões de dores que eu tenho na coluna. Não dá a corrida. Vou em uma prova ou outra, mas é o que eu consigo fazer por mim. Sim. Né? Então, e tá tudo bem. Um dia eu vou conseguir voltar, fazer a meia do Rio, que é o meu sonho, e tá tudo bem. Mas hoje é isso que eu consigo entregar. Então, às vezes, a gente fica focado muito naquilo que eu não vou conseguir agora. E aí, a gente prefere fazer nada. Então, o que eu consigo fazer? Nesse lugar que eu estava até uns 3 meses atrás, entendeu? Porque eu tava assim, eu não consigo. Até que veio o start, na verdade, da gente voltar ao podcast. E eu comecei a ter que me autoanalisar, tipo, meu Deus, eu estou horrorosa. Tipo assim, cara, não voltei pro meu corpo e tal. Tudo bem, não vou voltar. Nunca mais, minha barriga nunca mais vai ser a mesma. E tá tudo bem. Fui fazer meus exames, gente. As vitaminas todas lá no pé. Aí eu comecei para pensar, cara, o que eu tô comendo? Corrida, por quê? Porque quero fazer o consultório mais cedo, porque eu quero voltar pra casa mais cedo, porque eu quero pegar a Ana Luísa antes, porque eu não quero perder tempo com ela, ou porque eu não tô tomando café. Sem qualidade, né? Exato, e aí eu falei, aonde eu vou parar desse jeito? E aí eu falei, não, chega, né? Por isso que eu brinco que eu ainda estou em processo de, eu preciso voltar a fazer exercício. O que eu vou conseguir fazer agora? É 1 hora, 2 vezes por semana? Vai ser 1 hora, 2 vezes por semana. Inclusive, eu vou voltar a fazer e vou ter que levar a Ana Luísa comigo. E vou levar. E ela vai ficar lá me esperando e brincando com qualquer coisa, enfim, né? Tá, okay. O dia que tiver alguém pra ficar com ela, vai ficar. Então, assim, é aquilo, né? Eu nunca vou voltar a fazer o exercício que eu fazia antes. Exato. Mas eu já consegui encaixar um exercício, né? Dentro da sua possibilidade. Dentro da minha possibilidade, né? E tudo isso. Mas até essa, por exemplo, questão de fazer unha. Eu sempre fui uma pessoa que fiz unha toda semana, escova toda semana, e de repente você vê uma semana que você tá, tipo... Então, essa questão da organização, eu acho fundamental. Eu fiz um curso uma vez, e ele ensinava, não sei se é essa estratégia que você adota com as suas pacientes, ele ensinava você a dividir, né? Tipo, família. Tudo que você quer fazer, e ele colocava assim, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Casa, pessoal, de trabalho e tal. E aí, toda semana, quando você for organizar seu calendário, né, você vê aquelas coisas de curto prazo, que são as coisas que têm que ser feitas imediatamente, e coloca, e as outras você vai traçando metas. E isso me ajuda muito, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que faço muitas coisas, né? Tanto do ponto de vista profissional e tal. E até isso eu tinha parado de fazer. Até isso. E aí, foi do começo do ano pra cá, que eu comecei, tipo, falei, cara, eu tô indo. Tô sobrevivendo, né? Exato, eu tô indo pra onde, entendeu? E aí eu... Cadê minha agenda? Aí eu fui lá, olha, gente, tem quantas semanas que eu não faço uma programação? Cadê as coisas que eu preciso fazer? E aí, vai pra gente se reencontrar. Antes eu fazia no papel, com canetas coloridas. Para cada dia da semana uma cor, entendeu? Só que se eu pegar 3 canetas coloridas, a minha parede vira um mural, entendeu? E aí eu comecei a fazer no celular. E tipo, fica do jeito que eu quero? Não, mas foi o jeito que eu encontrei para conseguir fazer, né? Mas isso aí é um processo, né? E é uma coisa besta, tipo, como organizar, né? Mas é um processo. Né? Mas é essencial, porque a gente fica muito nessa questão, vamos pegar emagrecimento, ou vamos pegar as roupas, né? Tipo o que você tava falando. Vamos esperar pra quando a roupa servir. Né? Vamos esperar quando eu não estiver amamentando, tá, Pri? Porque agora eu vou ter que comprar umas blusas que vai ser de amamentação. E aí eu tô esperando. E não tem data de ideal. Não nunca vai ter. Tipo, vamos esperar minha agenda ficar mais tranquila, porque ela nunca vai ficar.
E pelo contrário, na verdade, eu acho que vai fazendo uma bola de neve. Exato. Porque aí você coloca uma roupa, você não se sente bem, aí você fica chateada com aquilo, daí você fala, cara, não preciso de um conforto. Um chocolate, claro. O que seria o conforto da academia? Não, né? Então, assim, é isso mesmo, a bola de neve. A gente tem que ir quebrando ela com poucas coisas para poder dar conta de tudo no final das contas. E eu acho que uma coisa muito importante é redundante até, mas a rede de apoio, né, gente? Porque, assim, não sei, Amanda eu acho que não vai lembrar, óbvio, né? Que não vai lembrar. Mas do Pedro, eu lembro que um dia eu cheguei no consultório, eu tava com uma camisa, né? Porque no começo a gente só usa camisa. E ela tava abotoada errada. E aí eu fui perguntar alguma coisa pra Amanda. Eu olhei até aqui e tal. E ela falou... Eu lembro... Da cena. Eu lembro dela encostar na cadeira e falar, Bruno, você pode levar o Pedro pra tomar uma água? Eu falei, vixe... Você nem lembra disso, né? Eu vou chorar agora. E daí a Amanda falou, Priscila, não, você vai ter que dar pro Bruno pra você dormir um pouco, você vai ter que organizar isso, porque senão você não vai dar conta. E assim, a gente não tá falando de beleza, só porque eu tava com o botão trocado, gente, olha que absurdo. Só. Entendeu? E assim, então eu acho que alguém te dá esse, fala, minha filha, olha o que você tá fazendo, entendeu? Porque a maternidade, ela é tão atropelada que você não percebe que tem 3 dias que você tá usando a mesma camiseta. Entendeu? Você coloca você ela tá ali lavando o dobradinha. cabelo. Exatamente. Quando você fala, que dia que eu lavei meu cabelo essa semana? Você não lembra. Então, ter alguém que vai estar ali e te lembrando da importância de você olhar pra você é muito importante. Você ter esses olhos de fora de alguém que vai... E ele já tinha quantos aninhos? Assim? Não, era bem pequenininho. Acho que ele tava com 2 meses, 3 meses. Era bem pequenininho. Porque você falando assim, me veio a imagem, assim, quando eu amamentava, assim, logo no começo, né, gente, como que a gente vai tirar isso da gente? Se a gente vai tomar banho, nosso peito tá vazando leite. Olha como que é, né? A gente vai tomar banho, a gente tá sangrando. Eu já ficava pensando assim, que dia que é logo, porque eu não suportava, eu não gostava da amamentação. Não, eu tô querendo dizer assim, como que a gente desliga disso sim, no entendi. Início? Desculpa, pensei que tava falando. Eu acho que no início é mais intenso, porque como você vai desligar se a hora que você se afasta do bebê, que você tá tomando seu banho, seu leite, você tá descendo, gente... E aí, você vai ficar à vontade com seu marido? Como? Não. Você fica com aquela tensão né? Eu acho que esse resgate vem vindo, né? Aos poucos, conforme o bebê vai crescendo. Eu acho que vai muito assim, quanto mais a mulher tem um processo de autoconhecimento antes de ser mãe, se torna mais acessível esse resgate no futuro. Porque eu conheço um pouco mais das minhas limitações, das minhas dificuldades, até onde eu consigo ir, até onde eu não consigo ir. É claro que é uma nova pessoa, é um novo momento. Mas quando agora, tem muitas mulheres que não se conhecem já antes de ser mãe. Então, depois eu vou encontrar ainda outra pessoa, né? Às vezes, antes de eu ser mãe, eu vivo muito pra agradar os outros. Eu sou uma pessoa que eu não sei dos meus limites. Como que eu vou saber sendo mãe? Às vezes, eu pego e só transfiro tudo isso pro meu filho e aí eu quero viver por ele. E não tá certo, né? A gente sabe que uma hora a conta vem, porque ele não é uma parte do nosso corpo. Ele não é a continuidade, assim, né? Pra criança, a gente tem uma fase fisiológica, né? Que é dos 9 meses a 1 ano, onde a criança começa a se enxergar uma pessoa diferente da mãe, né? E a famosa fase da angústia da separação. Sim. Mas pra mãe a gente não tem. Né? A gente não tem. É isso que a Darise falou, tipo, você tá lá e seu peito tá vazando, você fala, mas é porque ele devia estar aqui, então. Se tá vazando é porque ele devia estar aqui. A gente também tem esse processo. É muito difícil pra gente, não é? E assim, na prática, principalmente assim, acho que pra Cíntia, que talvez vai conseguir, assim, que consegue perceber isso mais, assim, na prática, quanto tempo, assim, você acha que rolaria a angústia da separação da mãe, entendeu? Da mãe se ligar É por isso que eu falo, tudo depende muito do quanto ela se conhece. Né? Se você pega uma mãe ali que ela sabe que ela tem essa necessidade, que ela precisa ter uma vida, que isso vai fazer bem pra família dela, pro filho, pros outros filhos se tiver o esposo, que vai fazer bem como um todo pra aquilo, né? É um pouco mais rápido. Agora, infelizmente, as redes sociais às vezes trazem esse excesso da maternidade, de eu viver pra maternidade. Aqui eu não tô falando que não, você não pode ser sua mãe, que isso também é legal.
Só que às vezes a gente se abandona. E aí a gente acaba colocando isso como se fosse romantizando, sabe? Como se viver só pra eles fosse algo muito bonito, gerando futuros adultos que não são nem um pouco funcionais, que não são nem um pouco autônomos, e às vezes gerando uma frustração gigantesca, porque eu fico ali, querendo ou não, à espera dele. E a gente esquece que tem um momento que... Aí vocês podem até falar mais de idade, eu não vou saber falar porque eu tenho mais adultos, mas que a criança para de aprender só pelo que a gente fala e começa a aprender pelo exemplo. Sim. E aí eu até fiz um vídeo essa semana lá no meu Instagram, eu até escrevi assim, que é a hora que eu tava me arrumando, e a Maria Luísa também imitando lá, me arrumando, eu falei assim, quanto mais eu me amo, mais eu ensino a ela sobre amor próprio. Então, Sim, como que se eu viver essa vida ali, então se eu sou uma pessoa que por isso que eu não tenho um tempo, vai muito desse processo de onde a pessoa está. É claro, se a gente for olhar por uma questão mais de organização, ali, de comportamento, o primeiro ano é mais difícil. A gente vai criar algumas válvulas de escape, de sobrevivência, eu até brinco, né? Tipo, o que eu consigo fazer? Minha filha no primeiro ano veio a pandemia, né? Então, você falou do Instagram, eu lembro que eu entrava no Instagram, tinha uma mãe, 8 da manhã, tinha feito um brinquedo educativo, meditado, tomado um shot, atividade física, e eu 3 da tarde tava de pijama sem escovar o dente, né? Eu falava Essa é a clássica, né? Que a gente fica, ai meu Deus. Eu falava, gente, eu sou, né? O que eu sou? Eu sou nada. E aí eu comecei a criar minhas válvulas de escape, porque eu gosto muito de ficar sozinha. Todos os momentos que eu consigo ficar sozinha, eu gosto. De tomar um café sozinha, eu comigo mesma. Eu comecei a acordar às 5 da manhã, de pijama mesmo. Eu ia na cozinha e aproveitava o silêncio, porque esse primeiro ano é difícil. Então eu trago muito isso para as mulheres que eu atendo que tá com bebê, o que você consegue fazer por você hoje? É colocar uma música dentro do carro e ouvir no caminho. Eu tenho alguma religião, é fazer uma oração. O que eu consigo fazer por mim hoje? Porque quanto melhor eu me sinto, melhor mãe eu sou. Essa é que eu estava falando no início, da qualidade. A gente tem que, às vezes, focar tanto na quantidade do que eu tenho que estar e a gente perde até o senso do aqui e do agora. Porque a gente fica nessa velocidade de eu tenho que chegar logo em casa para estar com ela, que nananã. Ou eu tenho, né, esses dias uma amiga minha falou, você não queria colocar em tal escola, que é tal metodologia? Falei, não, eu acho bacana, mas não é viável dentro da onde eu moro. Eu ia ter que ficar 2 horas no trânsito e eu prefiro chegar 1 hora cedo e essa outra escola não vai deixar a desejar pra eu ter mais tempo com ela. E tá tudo bem. Mas é que a outra... Então a gente às vezes tá comprando muitas coisas do quantitativo, do estar, e não olha pra dentro. Então, por isso que não é um tempo tão específico essa ansiedade de separação, porque depende muito do como eu me conheço, né? Do como eu sei que eu posso levar essa maternidade com uma certa leveza, cuidando de mim. Porque, gente, toda mulher aqui que consegue ter um tempinho pra ela, faz uma autoanálise aí. Repara como ela chega em casa, como ela consegue falar com o esposo, como que ela consegue falar com as crianças. É completamente diferente. E uma coisa, assim, que você falou que eu acho interessante, essa questão, assim, do papel da mãe, né, na criação dos filhos. Obviamente que tem um período ali que eles são completamente dependentes, né? Mas, a partir de um momento, a gente precisa realmente deixar com que a criança vá vivendo as experiências dela sem tanta interferência e tanto protecionismo ali o tempo todo, né? E isso, às vezes, as pessoas relacionam muito com o fato da mãe ficar em casa ou não. E hoje eu vejo que, na verdade, não tem relação, né? Porque tem mães que, tipo assim, trabalham fora, mas ficam ausentes uma parte do tempo. Mas enquanto estão, fazem tanto isso e não se veem, só vem a criança que acabam atrapalhando, né? Já outras que, às vezes, por exemplo, não trabalham fora, optam por, digamos, né, não ter outro emprego e estar em casa cuidando dos filhos, mas... mesmo dentro desse cenário, que seria um cenário que ela ficaria muito mais propícia, conseguem valorizar o casamento, conseguem valorizar as amigas, conseguem se valorizar e conseguem manter a coisa muito mais em harmonia. Então, Amanda, tinha muito na minha cabeça assim, não, isso aí vai ser a mãe que às vezes fica mais em casa. Não, muito pelo contrário, né? É uma coisa que na verdade não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Mas assim, a gente acaba enxergando um pouco dessa forma, né? Tipo, nossa, a mulher não... Porque a gente discutiu naquele episódio que a gente fez com a Raquel, né? A mulher não faz mais nada. Não, gente, ela faz muita coisa. Mesmo que ela decida não trabalhar fora de casa, tipo, ela faz muita coisa. Eu acho que trabalha mais do que... E assim, você tá ali dedicada a uma coisa. E sim, se você consegue organizar seu tempo também, você também consegue se priorizar seu casamento, priorizar seu, né, tudo, e priorizar os seus filhos, né? Independente digamos,
do tempo. Eu acho que é isso que você quer dizer, né? A qualidade, assim. Que a Pri falou uma coisa que eu achei muito legal, assim. Existem as pessoas que dão palpite, que são palpiteiras e tal. Mas existe a rede de apoio, existem as nossas amigas, que às vezes te dão uma palavra, uma experiência que faz sentido. Exato. E aí eu me lembrei de uma coisa que eu aprendi com uma amiga minha. Eu tava um dia numa festa, correndo atrás da Giovana, acho que foi da Giovana ou da Isabela, não me lembro. Qual das duas? Correndo atrás com o prato, né? Que você tá no lugar, numa festa, e aí eu lembro que eu virei e falei assim, ai, já acostumei comer comida fria, resto, tomar café gelado. Aí ela virou pra mim e falou, mas por que você faz isso? Eu falei, porque primeiro eu tenho que sair correndo, ficar 1 hora correndo atrás pra ela comer. Aí minha amiga falou assim, cara, eu como antes, eu sento, como, depois eu vou dar pra ela. Eu falei, que horror, né? Existe isso? Olha! Não, pra mim, Não, sim, mas... Aí o que eu fiz? Obviamente, as meninas sempre são alimentadas. Eu não vou deixar elas esperando 2 horas, mas, cara, serviu comida, eu sento, como. Não, gente, mesmo comer devagar, não passa de 5 minutos você comer, como, vou servo elas muito mais feliz, alimentada, com muito mais paciência. Sim. Então, E é uma coisa tão besta, uma coisa você parar pra besta que pensar. mudou, nunca mais. Mas Eu tomei café gelado. Você tem que dar comida pro filho. Onde já se viu? Eu e comer antes. Né? É igual comer o resto da papinha, né? Então. Eu não aceito, eu não gosto lá. Eu vou sai comer pra lá. resto. Às vezes a gente fica só no resto. Aí, às vezes, não, peraí no prato dela. Eu não, quero um prato limpo pra mim. Sai pra lá, momento de comer. Eu não. Então, assim... Isso é importante, né? A gente se abrir pra ouvir também. E eu acho que a gente, como mãe também, a gente espera muito da rede de apoio e a gente fica esperando. E eu acho que entra naquilo assim, que a rede de apoio espera a gente pedir ajuda e a gente fica esperando que eles adivinhem o que a gente precisa. E aí, com o Felipe, isso foi uma libertação, porque eu acho que inclusive foi Deus assim, que providenciou e falou, ó, enquanto você não entender isso, eu não vou te achar alguém pra te ajudar, entendeu? Ou você pede ou você pede. Ou você. Faz parte do seu aprendizado, Priscila. Exato. Né? E aí... E foi chegando num ponto que eu tava assim, lavando roupa, fazendo almoço, Bruno arrumando a casa, limpando o chão e tal. E que um olhava pro outro e falava, meu Deus do céu, que vida que é essa? Eu não quero mais ter uma casa, eu quero voltar pro meu apartamento. E aí eu falei, cara, não, tá errado. Assim não vai dar pra gente continuar. Falei pro Bruno, falei, ó, a gente vai ter que conversar com os meus pais, com seus pais, ver o quanto eles podem ajudar. E, cara... Tá todo mundo feliz, entendeu? Tá todo mundo feliz. Porque do Pedro, eu queria privar eles disso? Gente, óbvio que não. Mas eu esperava que eles viessem. Ai, a gente pode fazer alguma coisa? Gente, ninguém vai fazer, porque a vida de todo mundo é corrida. Entendeu? Então, eu acho que falta um pouco de nós, como mães, percebermos o quanto nós não somos suficientes, entendeu? E pra algumas, pedir ajuda é sinal de fraqueza. Exato. Né? Tipo, sinal que eu não tô dando conta. E a gente não vai dar conta. Não vai. A gente tem que parar de querer dar conta. Não tem como dar conta, gente, de tudo. É impossível, né? Então, assim, enquanto a gente ficar aí tentando ser 5 Cíntias, 3 Amandas e por aí vai, não vai dar certo. É por isso que eu falo da organização. De eu olhar, de eu entender aonde que eu quero ir, como eu quero fazer. Nossa, vai ser aniversário A gente de vai casamento. falar essas dicas, né? Essas dicas que realmente fazem muita diferença. Porque senão a gente sobrevive. A gente vai passando batido e não... É assumir o controle, controle, o momento né? que é pra ser prazeroso, vira um fardo. Porque você fala, ai, cara, tô cansada. E entender que a gente não vai ter o controle de tudo, né? Que pra mim isso foi uma coisa muito... Porque como eu sou muito controladora, foi muito difícil. Vai sair do controle. Então... traçar estratégias pra se reorganizar quando sair Exato. do controle, pronto, e acabou. Não tem opção de não sair do controle, né? Exato. Essa opção é. Inclusive você tá com a gente, né? Exatamente. Tem uns 15 dias mesmo que eu falei com a minha amiga Amanda, psicóloga. Todas as minhas amigas sabem que eu sou muito fechada. Isso é de mim. Até eu falo muito, parará, mas de mim eu não falo. E tem até amigas minhas que falam assim, cara, sua vida não acontece nada, você não tem treta nenhuma, eu falo. Nem um perrenguinho. Gente, eu não falo. Quem eu me abro normalmente são as minhas irmãs e a Amanda.
E aí eu falando com ela, ai, Amanda, tá pesado esses dias, pararim. Aí ela falou assim, Dalise, senta numa cadeira, fecha seus olhos e entrega a sua vida pra Deus. Deixa que Ele vai tomar conta. Cara, eu não tô fazendo isso, eu tô querendo controlar tudo, por isso que tá pesado, tá carregado. Então a gente precisa realmente entender que a gente não tem controle, a gente tem que entregar pra Deus, entregar pra Jesus, né? Sabe as palavras da minha amiga, né? E psicóloga. Não, mas é verdade, mas assim, quando... me fez muito bem naquele momento. Eu acredito muito dentro da minha fé, assim... que a gente, obviamente, tem que fazer a nossa parte de tudo, né? Só que a gente tem que entender também que tem alguma coisa que é muito maior que a gente, né? E quando a gente entende que tem uma coisa que é muito maior que a gente aprende a entregar e aprende que tem algumas coisas que, independente do que você faça, vão acontecer, cara, é a vida não é que eu não faça isso, né? Não é que eu não faça isso, mas às vezes a gente precisa de um puxãozinho de lembrar, ser lembrada. né? Exatamente. Da mesma forma eu. Mas é isso, gente. Mas, quanta coisa, né? Poderíamos falar sobre isso aqui. Muitas coisas. Mas, gente, sabe o que eu queria agora, né? Eu queria agora que a gente conseguisse ajudar as mães que vão assistir, que estão passando por essa fase. Então, eu queria que vocês duas, como experts, ajudassem, assim... Mano, primeiro você deixa o nosso telefone. Gente, a gente vai falar o Instagram delas. A gente vai colocar o Instagram delas. Sim. A gente vai falar também, depois do final, o Instagram. E assim, claro, né? A gente sabe, principalmente as mulheres que acabarem identificando que realmente estão com isso muito pesado, procurem ajuda, né, gente? Procurem ajuda. Sim, é importante. Sozinha, mas, assim, a gente não consegue. Eu queria que vocês dessem assim, umas dicas de coisas fáceis de aplicar. Como a gente falou, né? Porque às vezes a gente fica querendo aplicar, né, a consultoria completa com a Priscila. E às vezes não vai rolar. Tem gente justificando. Ela tá querendo usar esse momento. Justificando rede nacional. E aí, assim, dicas práticas de coisas pequenas que a gente pode implementar no dia a dia pra conseguir, digamos assim, aos poucos ir se reestruturando e se percebendo ali a nova mulher depois de ser mãe, né? Pode começar. Quer começar? Não, pode você. Vai, Bom, eu acho que a Cíntia vai falar sobre organização, claro, mas eu acho que traçar pequenas obrigações. Então, que seja escovar o dente, pentear o cabelo, passar protetor solar. Quando você tiver com isso estabelecido, vamos passar um batom? Então tá. Vai cada dia aumentando um cuidadinho, entendeu? Tô passando uma semana sem lavar o cabelo. Então, peraí, vamos organizar para essa semana a gente lavar 2 vezes o cabelo? Porque o cabelo vai começar a cair, né? Daí você vai colocar a culpa do parto. Então, eu acho que esses pequenos cuidados pra gente começar a colocar a roda pra girar. Outra coisa muito importante, ao meu ver, programar a semana. Então, no começo, né, o evento é ir na pediatra. Então, eu vou na pediatra quarta-feira. Mas é verdade, né? E assim, a criança sempre vai impecável pra pediatra. Porque a mãe programa a roupa da criança, mas não programa a roupa dela. Outra coisa que eu acho super importante, fazer um desapego do guarda-roupa, entendeu? Vai tirando dali o que você não usa, o que não serve, as peças que estão furadas, estão desgastadas, a peça que você coloca. Gente, se você encontrar alguém na rua, você vai ficar morrendo de vergonha, entendeu? Então, assim... Fora que você recebe pessoas em casa também, né? Exato. Tira de lá, tira daquilo, porque uma hora ou outra você vai acabar usando. E aquilo te dá uma sensação que o guarda-roupa tá cheio, então você não precisa comprar, porque você tem muita roupa. Então, vamos dar espaço pro novo, né? A organização, as pequenas metas. A quarentena também. A quarentena, você separa lá. É que ela não chegou nessa parte. Eu não cheguei. Não conta, então. Você nem preencheu os questionários? Não, eu preenchi um pouquinho. Você já fez o desapega? Não, mas olha só, o desapega. A única coisa que ela fez foi me mandar uma mensagem. Mentira, para, eu já fiz a coloração. Para, Priscila, não é assim também. Eu já fiz a coloração. Não, o desapega eu já fiz por conta, sem saber que era uma fase. Mas a gente fazer por conta é diferente. Nossa, amiga, mas vai sobrar 2 coisas, então. Foi assim que aconteceu comigo. Quando eu fiz o desapega, sabe o que eu me surpreendi? Que eu só tinha roupa de ficar em casa. Ela foi tirando isso aqui de ficar em casa, isso aqui de ficar em casa, isso aqui de ficar em casa. E eu, igual você falou, eu achava que eu tava arrasando, cheia de roupa.
E aí eu ia sair e não tinha roupa. E eu não entendia por que esse meu guarda-roupa tava cheio. Não, Quando ela tirou, eu fiquei sem roupa. Fiquei sem calça, sem roupa, sem nada. E aí eu entendi quem eu tava sendo dentro de casa. Claro, porque você tem 10 calças. Uma é a que você usa, é a que fica beleza. As outras não servem, estão desbotadas. Você tá esperando emagrecer pra usar. Ou tá muito grande. Isso não. Você vai ver quando você for fazer, que é nessa parte eu tô... Não, mas as pessoas normalmente, a gente guarda a roupa pra usar de novo. A quarentena, você... Peguei essa blusinha aqui. Coloquei ela. Falei, não ficou bom, não quero usar ela hoje. Penduro ela lá no guarda-roupa. Se você percebe que essa roupa tá parada ali um bom tempo, então dá um prazo pra ela. Então eu vou dar 2 meses pra essa blusinha aqui. Se nesses 2 meses eu não conseguir sair nenhuma vez com ela, cara, por que essa roupa vai ficar aqui, entendeu? Ela vai estar aqui fazendo o quê? Ocupando espaço. Só. E aí te limita possibilidades. Você vai na loja e aí você não vai comprar uma blusinha branca, porque já tem aquela lá no seu guarda-roupa, entendeu? Então, eu acho que tudo que tá ali, que você não precisa, que você não usa, tá te atrapalhando. Então, tirar dali é muito importante. O que mais? Esse aí eu faço, mas meu prazo geralmente são 3 meses, mas tá bom. A gente vai diminuir esse prazo. Tá bom. Mas eu faço, e lá em casa sempre teve uma regra, assim, sempre, pra tudo. Era assim, a gente tinha um lugar pra guardar brinquedo, certo? Então, se eu ganhasse um brinquedo novo, eu tinha que pegar um pra doar. Porque, tipo, não poderia ficar mais brinquedos que caberiam naquele lugar. Meu guarda-roupa sempre teve um espaço. Então, se eu compro uma roupa, eu sempre tiro uma e, tipo, dou. Se eu compro um sapato, eu não aumento a quantidade de coisas que eu tenho. Mas isso é um hábito que meu pai, tipo, ensinou, entendeu? E aí isso faz com que, na verdade, você acabe não ficando com muitas coisas, entendeu? E, então, enfim, mas... Depois que eu fizer, a gente vem contar aqui como que... E o negócio... E a questão que a gente tava falando, a gente conversou também no café da manhã muito sobre isso. Que por que dentro de casa a gente vai ficar lá arregaçado, entendeu? Se as pessoas mais importantes estão lá dentro. Você mesma, seu marido, seus filhos. Então, e aí entra, né? Nossos pais, nossos irmãos, nossos sogros... São as pessoas mais importantes. Por que quando a gente vai sair, ver quem não paga as nossas contas, que não tem nada a ver com a nossa vida, a gente precisa estar arrumada, a gente precisa se cuidar. E pra estar aqui, no nosso dia a dia, você tá mais tempo numa festa ou você tá mais tempo na sua casa? Então, a gente inverte as proporções. Pois é, né? Por que será que a gente faz isso, né? Quando porque a gente quer aprovação social, quando né? A gente mas em casa, assim, por exemplo, quando a gente namora, a gente tá sempre arrumada, cheirosa, com cabelo escovado. Aí tem muitas mulheres, até a gente mesmo, muitas vezes, você chega em casa, você coloca um camisetão, um chinelão, amarra um coque no cabelo e deita no sofá, né? Se existem roupas confortáveis e mais bonitas que você pode ficar em casa. Por isso, eu sou absolutamente contra a roupa de ficar em casa, né, Cintia? Sim, senhora, Vou chegar nesse tempo, já tô até já superou, né? Já, aquela roupa de brincar com tinta não. E aí vai passando. Eu tinha uma roupa de brincar com tinta que minha filha olhava pra mim. Eu tenho de sítio também anos, né? Vou fazer 21 anos de casada, né? Então, a gente, como mulher, a gente precisa estar se reciclando, a gente precisa cuidar da gente. Por que meu marido, né, não chega em casa, não pode ver uma mulher bonita, arrumada, né? Ele vai gostar disso e eu também vou gostar de me sentir bem, né? Claro. Então, a gente não pode. É aquele exercício do elástico. A gente volta, aí vai passando, a gente vai relaxando. Aí a gente viu que relaxou, volta de novo. E aí o que a gente falou até... antes de ligarem os microfones, né? Quando a gente vai numa festa, né? Porque, aliás, primeiro, ali no dia a dia, a gente só posta foto da criança. Só o filho. Por quê? Porque o filho tá bonito, né? Mas quando a gente vai pra uma festa, a gente passa um dia no salão, a gente coloca uma roupa nova, aí a foto vai até pro feed, né? Sim, Por quê? Porque a gente tá linda. Por que a gente não se deixa linda, então, todos os dias? Tem que ter esse autocuidado. Na verdade, agora, eu não falo nem do autocuidado, é desse... uma certa disciplina. Exatamente. Um comprometimento. Desse comprometimento, exatamente. Você tá ali o tempo todo atenta
espera aí, não, esse elástico tá afrouxando, não, vamos puxar ele de volta, né? Hoje eu coloquei essa blusa na Luísa e falei assim, mamãe, você tá linda. Morri. Né? Minha cor prêmio, viu? A Priscila falou que todo mundo ia falar que eu fico bonita quando eu Viu? Mas vamos lá, Cíntia, agora ajuda as nossas seguidoras, diquinhas para elas primeiro conseguirem. passo, acho que de tudo, que a gente vai ajudar todo mundo. Eu começar a me reconectar com as minhas emoções. A gente começar, eu falo assim, a gente não sabe mais o que a gente tá sentindo ou deixando de sentir. E aí, às vezes, a gente usa comportamentos disfuncionais. Comida, dormir demais, às vezes até álcool, droga, em alguns casos, né? Então, é começar a fazer esse trabalho de o que eu tô sentindo, como eu tô. Porque, às vezes, essa frustração, tédio, cansaço, a gente não sabe o que fazer com isso e, às vezes, acaba até se sabotando nesse processo. Né? Então, comece assim, eu sempre falo, no final do dia eu deitei na cama, como foi meu dia? Quais foram as emoções que eu mais tive hoje? Até porque daqui a pouco eu vou ensinar uma criança sobre emoções, né? E eu tenho que saber o que eu estou sentindo para eu ensinar alguém sobre sentir. Então, eu tenho me sentindo muito cansada, eu tenho me sentido muito estressada, quais são as emoções que eu tenho? Parece assim, simples, mas é algo que culturalmente a gente não faz. Né? Então, o que eu tenho sentido mais? Até para eu saber pedir uma ajuda, né? É um cansaço excessivo, não é? É um estresse, eu preciso de alguém dentro da minha casa, eu preciso de um fim de semana mais tranquilo. O que eu tô precisando? Então, o primeiro passo é começar a avaliar as nossas emoções mesmo, nomeá-las, né? E o segundo entra, né, que é a parte que os pacientes falam, organização, você fala, é organizar. Seja no celular, seja no papel. E para isso começar, primeiro você tem que escolher um dia, uma hora. Senão você nunca vai começar. Porque você vai ficar esperando, não, amanhã eu vou deixar meu filho não sei aonde, aí eu vou ter um tempo. Não, gente, é com criança gritando às vezes. É um tempinho que eu tiro ali, é coisa de 10 minutos. Então pare 10 minutos do seu dia sempre. Preferencialmente, crie repetitivamente para isso ficar... Né, como um método, vou parar todo domingo, fim do dia, na hora que eu fizer ali a rotina de sono. Tudo que eu tenho que fazer, começa assim, lista tudo. Pega um papel, para quem nunca se organizou em nada. Tudo que eu tenho que fazer. Tá tudo listado aqui. O que tem por horário e data? Aí eu vou lá, dentro de uma agenda, onde eu achar melhor, já coloco. 2 horas tem pediatra, 3 horas eu tenho que resolver um negócio do banco e eu organizo pelas datas. Depois, as outras atividades você vai separando em bloco, porque a gente tem uma mania de colocar tudo para segunda. E a gente não consegue fazer tudo na segunda. Aí eu olho para aquela lista de pendências, seja lá onde for, no celular, em algum aplicativo ou no papel, e eu já falo, não vou dar conta de nada, vou abandonar. E aí eu abandono tudo, eu me abandono a família, abandono minhas atividades, e isso vai virando uma bola de neve, né? Então... Tá, é claro que tem coisas que no final do dia a gente não vai conseguir fazer, mesmo assim, colocando em blocos, separando de uma forma diferente. Mas porque às vezes aconteceu algum problema, né? Eu tô, pelo menos, meu marido falou que eu tô a rainha de furar pneu. Eu furei 3 em uma semana, né? Sim. Então, cada furada de pneu eu tirava alguma coisa da minha rotina ali. Então tá tudo bem, mas o que eu consegui realmente fazer? E sempre se questionem o que eu fiz por mim nessa semana. O que eu fiz por mim nessa semana? E é do pequeno, eu sempre falo assim, pequenas mudanças geram grandes resultados. Então, pequenas mudanças constantes. O que eu vou fazer? Eu não tô olhando pra minha alimentação, eu só como resto de papinha. Quanto tempo eu não faço um exame, né? Porque o pediatra tá em dia, mas e a ginecologista? Né? Nem sei como tá a minha questão hormonal ou não. Quanto tempo eu não olho pro meu marido, né? Tipo, eu não falo de outra coisa que não seja criança, né? Quanto tempo eu não olho pra mim no espelho? Eu sei onde tá meu protetor solar, meu batom venceu, porque tem tudo isso também, né? Onde que estão as minhas coisas? Porque às vezes a gente começa em procurar as coisas. Eu tenho paciente que fala assim, eu tenho uma gaveta de maquiagem, mas nem sei o que eu tenho lá. Então vamos olhar pra essas coisas, o que faz sentido eu usar, o que não faz mais sentido eu usar? Né? O que eu consigo encaixar ali na minha rotina? Só que para tudo isso eu preciso me organizar e entender que adulto não faz só o que gosta. Às vezes adulto faz o que precisa, né? Então, às vezes, por exemplo, Cíntia, você ama treinar às 5:30 da manhã? Não, gente, eu queria treinar às 8. Mas eu preciso, regulo o meu humor, eu não mato ninguém. Eu trabalho muito sentada, então eu preciso, porque eu não tenho uma coluna de novinha. E é o que eu tenho pra fazer hoje, né? E nem tudo que a gente vai fazer, porque a gente se identifica nisso, né? Com os nossos filhos, não. A disciplina, a repetição, a rotina e a sua.
né? Porque a gente gosta muito de falar que criança gosta de rotina. Adulto também gosta, não é só criança. A gente gosta porque traz previsibilidade, traz segurança. Então, a gente sabe mais ou menos o que a gente tá fazendo ou não. Então, eu acho que essa é a maior dica pra gente começar a pensar aí. Tudo anotado por aqui. Tudo anotado por aqui. Gente, foi muito legal, né? Foi. Eu acho que a gente vai precisar de um parte 2. Ok. Para Com certeza, abordar. porque tem Eu muita coisa acho. pra Vocês falar. estão convidadas novamente já. Pode Eu deixar. acho que a gente podia marcar uma data já, assim, com a parte 2, depois da Amanda ter feito a consultoria Eu dela. também acho, sim. legal, Porque daí eu ótimo. conto, né? Verdade? Eu Verdade. acho. Mas eu acho que com a gente já deixar uma data Eu entendi agora, Priscila. Eu entendi. Deixa eu só falar uma coisa, Claro. só pra... dentro dessa lista de coisas, coloque você nela. Exato. Nessa hora é a minha hora. É a hora que eu vou tirar pra mim. E tentar fazer ser inegociável o tempo pra você. Obviamente vão ter os problemas, mas tenha o seu momento ali naquela lista. Então, você tá fazendo a lista, filho, blá, 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 eu, tá? Tire um momento também pra ter com o seu marido. Uma vez por semana, quando for. Tenha um momento seu com o seu marido, é importante. O seu casamento, seus filhos vieram dali. Pra quem é casado, né? Pra quem tem um casamento. O amor de vocês dois gerou aquela vida, então tudo provém dali. E vocês têm que estar em harmonia, até para você se resgatar, Exato. né? Como mulher. Porque antes de ser mãe, você é mulher e você foi mulher ali no seu casamento, né? Seja a mulher do seu esposo, não a mãe dele, né? Exatamente. Haja como uma mulher, dê o colo para ele, dê o apoio para ele. Pega, deita no ombro, né? Às vezes você tá cansada, abraça ele, fala como que você se sente, né? Então, eu acho que é mais isso que eu queria dizer. E também. até entrando num ponto dessa questão do casal, muitas mulheres relatam dificuldade da relação sexual, né, após o filho. E sexo é comportamento, e comportamento é relacionamento, né? Então, assim, é claro que tem toda uma questão ali biológica, né, hormonal, mas para além disso, qual a intimidade que você tá criando? Né? Então, como que eu tô essa intimidade? Não vai ter como, não vai ser do nada, né? Eu tenho criado esse laço, porque senão realmente, gente, a gente não vai ter um desejo, não vai ter uma vontade, porque é um comportamento que eu tenho que ali pensar, falar sobre, se conectar, para que eu consiga, né, reestabelecer. Claro, depois desse período ali do início, que às vezes é um pouco mais difícil pelas questões hormonais, mas tem mulheres que acabam abandonando por muito tempo, né? É aquela coisa assim, né? Ai, gente, eu quero as borboletas. Eu vou atrás de caçar elas, de pegar, de procurar onde elas vivem. Não. Se você quer borboletas, crie um jardim. Exato. Cultive esse jardim. Tenha flores que vão exalar o perfume. Que elas naturalmente Vão vir. vêm. E elas vão estar livres ali. Elas vão estar ali porque elas querem, né? Então, a gente tem que aprender a cultivar esse jardim nosso, interior de mulher, né? Enquanto mulher. Isso mesmo, né? Ai, que lindo. Ela é super ótima. filosófica. Eu falo, todo mundo me zoa, mas a Dalisa é super Ela é. filosófica. Ela Não, tem depois a umas- gente fala só tchau, baixinho, embora. E aí ia terminar com uma musiquinha assim, né? Mas eu não consigo, eu tenho que gritar. Essas coisas que eu falo. clima. Gente, mas eu só falo essas coisas. Eu nem ia falar mais nada, eu ia ficar assim. Também. Isso foi parte do meu resgate Claro, também. sim. Eu compreender que eu tava correndo atrás do que eu não podia ter se Exato. eu não ia conseguir ter. Aham. Entendeu? E aí, quando eu entendi, eu me cultivei, eu cuidei de mim. Legal, Então, por isso que eu ótimo. gosto de falar. Não, amiga, a gente Se tem mais- cultivem, né? Gente, foi um prazer. Eu Foi quero muito! agradecer, Não muito queria legal. parar aqui. Eu quero agradecer Queria vocês. falar muito mais dicas de vocês. Muito, muito, muito mais, amiga. Voltaremos depois da Eu consultoria quero da Amanda. agradecer. A gente sabe que o nosso tempo é precioso. Então, Sim. a gente quer muito agradecer que vocês tenham vindo aqui compartilhar com a gente, né? Ai, foi Um pouquinho uma da honra. experiência, um pouquinho do que vocês sabem, de como vocês conseguem ajudar as mulheres nessa fase, né? Que é muito, muito legal, porque um dos intuitos do podcast é realmente conseguir ajudar as pessoas, né? Nos momentos em que a gente já passou por eles, sabe que são críticos, no caso que eu estou passando ainda. Então, muito obrigada, Cíntia. Muito obrigada, Priscila. Vocês são sempre muito bem-vindas Obrigada. aqui. Muito esse, Cintia. Nossa, foi maravilhoso. Foi mesmo, Nossa, muito eu amei obrigada. ouvir você. Muito obrigada. Nossa, tudo que você falou foi assim, muito bom, muito legal. Obrigada mesmo. Obrigada, Eu gente. fico super honrada, gente. Né? Outro Primeiro nível, podcast
da Pri, né? Verdade. O primeiro podcast da Pri. Verdade. Não, a gente participou do da Podcast. Karine. Não, aquele lá era do YouTube só. Não é do podcast. podcast. Mas é como Não se sei. é É o primeiro. Sentadinha. De muitos que viraram. É, isso que eu achei chique. É chique mesmo, a gente é chique. Da Lizzy, é sempre um prazer dividir o microfone com você. Agora eu vou chorar esse prazer com você, é uma honra. Como que eu não admiro ela, gente? É uma pessoa maravilhosa, cara. A Ana Luísa falou, mamãe tá linda hoje. Tá linda, mamãe, tá linda. Gente, muito obrigada por todo mundo que assistiu a gente. Muito obrigada por vocês que vieram e até a próxima. Tchau, pessoal.